Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro. Peço licença ao Grande Pai, à Grande Mãe, as suas bênçãos, também dos mentores luminosos. Com licença e gratidão ao Benzedor também por estar aqui esclarecendo um pouco mais sobre nosso caminho pra gente. Hoje a gente começa com esse novo formato de pergunta e resposta aqui no podcast. Muitas pessoas acabam me mandando algumas dúvidas que gostariam que eu trouxesse para o Benzedor para que ele possa esclarecer o que a espiritualidade fala a respeito delas, o que a espiritualidade ensina, né? E é importante também dizer que eu vou trazer essas perguntas aqui para o Benzedor, mas eu também não vou expor a identidade de ninguém, que é pra gente conseguir manter a privacidade de quem nos perguntou, isso é particular de cada um, mas para que essas pessoas ainda assim possam ter suas respostas, que muitas vezes são dúvidas de outras pessoas, né, Benzedor? E assim a gente consegue, esclarecendo um, também esclarecer outros. E são dúvidas bem variadas, né, Benzedor? Algumas são a respeito do que a espiritualidade nos diz e explica sobre um determinado assunto. Outras quais são as consequências de uma ação X, por exemplo. Ou então, para entender um pouquinho melhor o que é alguma coisa que a pessoa ouviu a respeito da espiritualidade, quer compreender um pouco mais, quer saber se uma informação que teve é verdadeira ou não. E como acompanham aqui o nosso podcast, se identificam com o conteúdo, acabam trazendo pra gente essas questões e eu vou compartilhá-las agora com o senhor, para que o senhor possa nos ajudar a esclarecer e a gente possa construir esse vínculo cada vez mais próximo com quem nos acompanha. Vamos para a primeira pergunta então. Benzedor, o senhor pode nos esclarecer se beber, né, bebidas alcoólicas, só não pode em dia de trabalho, não pode sempre, pode? Como é que a gente enxerga essa escolha no caminho? A bênção ao Grande Pai, à Grande Mãe, a permissão do Grande Pai e da Grande Mãe, dos mentores salutares e sagrados. A bênção a todos e todas. E a ti, querido repórter. Eu te respondendo, repórter é um portal que nós abrimos em nós mesmos. É um portal que atrai seres nefastos, que atrai seres que, para utilizar esse mal, terão que usar um ser humano. E aquele que o faz, assim é cometido. E nem sempre é só por um, é sempre mais de um. Nos transformamos num vaso viciante e deprimente. E isso é só no momento em que a pessoa bebe ou ela carrega isso ao longo dos seus dias, da sua encarnação? Como é que funciona? Repórter, quando ela bebe, ela é sugada. Quando ela não bebe, não quero dizer que esses seres não estejam presentes, porque eles, já tendo conhecimento que nós fazemos isso e utilizamos da bebida do álcool, esses seres nos acompanharão em todos os lugares que nós estivermos e despertarão em nós a sede para fazer tal. E no seu uso, eles trocam energias, deixando em nós as maléficas e as prejudiciais, porque eles não têm órgãos como nós para se comprometerem, né? E no caso dos médiums, isso acaba afetando o seu trabalho na prestação da caridade? Repórter, no caso de nós médiums, é mais abaixo ainda, porque quando estamos nesse momento, nesse território, os mentores estão muito longe de nós, porque a escolha é nossa e o trabalho conjunto do médium e dos mentores foi traçado longe disso, explicado e pedido para nós, para não cairmos nesta tentação. Assim, fazendo a escolha nossa. É como se botássemos fora nossas faculdades, ou, para melhor dizer, escurecemos-las. Elas que são de luz se escurecem. Quando elas se escurecerem, nós a perdemos. E o mesmo se aplica também a outros tipos de narcóticos e entorpecentes. A todos desse meio. E Benzedor, quando a gente para pensar a respeito de coisas que escurecem a nossa energia, coisas que tornam a nossa energia negativa e que podem impedir, né, a boa prática do nosso trabalho na mediunidade, os palavrões e palavras que não são
né, de boa índole, digamos assim, elas também têm um papel importante nisso? Tem, com certeza, repórter. As palavras têm poder, força, e o benzedor gosta muito de demonstrar isso, né? Há palavras que envivecem, há palavras que matam, há palavras que secam. Ou a gente vê na ficção aqueles seres tenebrosos e obscuros que quando passam pela vegetação, pelas flores e ervas, a secam. Isso acontece com as ervas na mão de quem sabe entendê-las, conversar com elas e trocar energias. Então, as palavras têm muito e muito e muito poder, sim. Benzedor, aquelas pessoas que dizem que, abre aspas, eu tenho dificuldade de lidar com o filho de tal orixá, por isso, por aquele outro, né? Relacionando defeitos dessa pessoa por ela ser filho regido por um orixá. Isso é coerente? Não, não é coerente, repórter. O que o benzedor vê muito, hoje em dia, que é modismo, colocarem suas indisciplinas, suas fraquezas na conta dos nossos orixás sagrados, que são seres elevados, como o benzedor está sempre a dizer, e que nada tem a ver com esse tipo de desvio. Benzedor, também já ouvi relatos de pessoas, né, falando que eram filhas de tal orixá, mas que um outro orixá sagrado estava brigando para reger a cabeça daquela pessoa, né, daquele espírito. Um orixá briga com o outro? Repórter, é tudo conto, fábula, tá? Porque o benzedor tem que te dizer assim, orixás, eles são todos irmãos, eles são todos constituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, e no meio deles não existe desavença nem briga, porque a lei maior que rege existe, chama-se união. União e união. As casas, benzedor, que contêm muita fofoca, muita intriga, o que acontece com elas no lado espiritual, digamos assim? Como é que fica o cenário espiritual desses ambientes? O cenário espiritual desses ambientes são formados também por espíritos afins, espíritos zombeteiros baixos e que também gostam da fofoca, da intriga e de coisas erradas. Existe, benzedor, pombagira e exu que bebem, que pregam promiscuidades e afins? Para o benzedor existem espíritos que usam os nomes de nossas pombagiras, espíritos sagrados de grande elevação, para fazer o tal, como usam também o nome de certos exus para fazerem o tal, como o benzedor já explicou lá em outros episódios, espíritos falsários. Mas tenho que te dizer que também existem sim exus que usam desses artifícios, giras que também usam desses artifícios. Por quê? Porque eles não têm órgãos como nós para comprometer. E disso eles sabem tirar energias benéficas, coisa que o ser humano não sabe. E não são viciados. E benzedor, quando falam em bruxas, né? Muitas pessoas pensam em fantasia, pensam no que a gente vê nos filmes, outros pensam em mulheres voando em vassouras. Num geral, né? As bruxas, elas têm aquela imagem negativada. Existem bruxas, elas são boas, elas são más. O benzedor tem que te dizer, te esclarecer, repórter, eu as vejo desde criança. Eu sou visitada por elas desde criança. Existem sim. Existem as de magia branca e as de magia obscuras. Entendido. Logo mais à frente, num próximo episódio, não nesse próximo agora, mas mais adiante, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto delas também, pra gente poder aprofundar essas informações. Agora, continuando para a última pergunta, que é de um assunto um pouquinho diferente desses últimos agora que a gente respondeu, mas que também é muito importante de ser respondido. Deficiência visual, por exemplo, é uma questão que pode vir por conta de atos de reencarnações passadas? Sim, com certeza. Com certeza, repórter. Que é nossos olhos, nossa visão, a janela da alma, né? E vai saber se ontem o que não fizemos para os nossos olhos, como agimos com os nossos olhos, né? E até hoje mesmo, assim, repórter,
Há fatos, há momentos que fizemos que nós queimamos nossa visão. Quando prestamos muita atenção no mal, na maldade, quando nos espelhamos na maldade, isso nos queima a nossa visão. Quando damos muito ouvido e ver e voz ao mal, à não caridade, a coisas erradas, a coisas simplistas, essa se torna a nossa conta, o nosso fardo. Muito obrigado, benzedor. Esse foi o primeiro pergunta e resposta que a gente faz aqui no podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem muito à vontade para me chamar, tanto aqui nos comentários, no Instagram, @falasdebenzedor, no TikTok, @falasdebenzedor também, para enviar as dúvidas que vocês têm que gostariam que o benzedor pudesse responder, trazer o que a espiritualidade fala a respeito. Tem outras perguntas ainda que também vão ser trazidas para novos vídeos que o pessoal já me mandou, então se a tua pergunta não entrou aqui, pode ficar tranquilo que uma hora ou outra ela vai entrar e a gente vai conversando ali pelas mensagens também. Mas fiquem muito à vontade para vir conversar, para trazer as suas dúvidas, esclarecimentos que estão buscando, as opiniões também que vocês têm a respeito aqui do podcast. A gente está aqui para conversar e construindo esse caminho de luz juntos. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe, aos luminosos mentores. Gratidão, benzedor, por nos esclarecer e nos trazer as respostas aqui. E até mais.